após, é claro, a sabatina e a votação do Senado. Então, é o presidente que ganhar a eleição que vai ter o direito de indicar, segundo o Alcolumbre, que também garantiu que, nem que Lula venha agora com o nome de Pacheco, ele vai tocar adiante qualquer processo para a admissão, para a aceitação de ministro do STF. São Paulo. O senador Rodrigo Pacheco foi definitivamente descartado por Lula para ocupar a vaga ainda aberta no STF, depois que a indicação de Jorge Messias foi rejeitada. O nome de Pacheco chegou a ser mencionado como uma forma de Lula recompor relações com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que comandou comandar a derrota de Messias na semana passada. Eu gostei dessa, hein, alemão? Que poético. O fato de Pacheco ser apoiado tanto por Alcolumbre como pelo ministro Mussolini da Moca, em RG Alexandre de Moraes, pesa contra a escolha, já que o nosso Lula Lelé acredita a derrota aos dois. A possibilidade maior agora é a de que Pacheco seja indicado para o Tribunal de Contas da União, o TCU, pelo próprio Alcolumbre, ocupando a vaga de Bruno Dantas, caso o ministro deixe o tribunal para ingressar na iniciativa privada. Aliás, vale lembrar aqui que um dos acordos que o Alcolumbre fez com a oposição ao governo Lula era de que, rejeitado o nome de Jorge Messias, ele não aceitaria a indicação de nenhum outro nome do presidente Lula. Somente se o presidente Lula, concorrendo ele à reeleição, coisa que nós não sabemos se acontecerá, se ele concorrendo à reeleição vier a ganhar. Porque o combinado do Alcolumbre é que esta vaga será preenchida por aquele indicado do presidente que deverá ser eleito neste ano de 2026, após, é claro, a sabatina e a votação do Senado. Então, é o presidente que ganhar a eleição que vai ter o direito de indicar, segundo o Alcolumbre, que também garantiu que, nem que Lula venha agora com o nome de Pacheco, ele vai tocar adiante qualquer processo para a admissão, para a aceitação de ministro do STF. Então, o Lula pode cogitar, pode deixar de cogitar, que tanto se faz quanto tanto se fez. Aliás, segundo o jornalista Guilherme Amado, o Lula Lelé disse a interlocutores, interlocutores, que descarta indicar Bruno Dantas ao STF. E o Bruno Dantas também foi um nome que passou pelo leque de opções de Lula já na última indicação que ele fez, que foi a do ministro Flávio Dino. O nome de Bruno Dantas era cotado para a vaga de ministro do STF. A definição de Lula passa por um cálculo feito pelo Palácio do Planalto. Pelas contas do governo, o MDB deu somente um voto favorável a Messias. E sendo assim, não seria o caso de beneficiar o partido ao qual Dantas tem ligações políticas mais fortes. Veja que o cálculo do Planalto é de ligações políticas e jamais de notável saber jurídico. Veja-se que não há mais nenhuma vergonha em mostrar as próprias vergonhas. De acordo com a CNN, essa é a melhor. O nome de Simone Tebet passou a ser citado no governo e no PT como alternativa para uma vaga ao STF. A ex-ministra
do Planejamento e hoje pré-candidata do PSB ao Senado por São Paulo. Chupa São Paulo! Aliás, São Paulo não tem candidato ao Senado. Aqui, a tragédia em São Paulo está anunciada. Então, a Simone Tebet tem sido mencionada como uma possibilidade, tanto por deputados pepetistas, como por auxiliares do governo Lula. Tebet já foi cogitada no passado para o Supremo e conta com a simpatia tanto da cúpula do Senado, como de ministros do STF, como Gilmar Mendes e Flávio Dino. A aposta é de que a indicação poderia fazer Alcolumbre recuar da resistência inicial e marcar uma sabatina antes do processo eleitoral. Vale lembrar, para quem não sabe, que a Simone Tebet, ela é formada em Direito pela Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, e foi professora de Direito. Mas não consta do currículo de Simone Tebet nenhuma titulação acadêmica que a coloque dentro da descrição do notável saber jurídico, nem que ela tenha uma produção dentro da doutrina jurídica que tenha servido para a evolução da matéria no Brasil. É um nome que vem porque ela se formou em Direito e porque ela é mulher. E depois da rejeição de Messias, o presidente Lula tem sido aconselhado a esperar a temperatura política diminuir antes de enviar um novo nome para o STF. Mas o petista não deu sinais de que vai seguir esse conselho. Em conversas com ministros do Judiciário, na última semana, Lula chamou de filho da puta quem mais articulou para derrubar a indicação de Messias. Lula está convencido de que a articulação não partiu apenas do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e sua irritação se estende a todos que assistiram ao desfecho sem reagir. A lista de descontentamento inclui o ministro da Justiça, Wellington César, que assumiu o cargo em janeiro. Wellington saiu desgastado do episódio por atuar de forma retraída na defesa do nome de Messias. Aliás, o ministro pode perder seu cargo para o próprio Messias como forma de retaliação. E 5 dias depois da sua derrota, o Messias disse ao colunista Igor Gadelha, aqui do portal Metrópolis, que vai retornar ao trabalho na AGU, Advocacia Geral da União, nesta semana. Se é que ele já não retornou hoje, deve ter retornado hoje, é que esta notícia foi logo de manhã. Contudo, o Messias afirmou que pretende se reunir com Lula ao longo da semana para definir o seu futuro. Ou seja, aquela bravata de que eu não voto mais porque eu não posso lidar com uma pessoa que me traiu e com o golpista do Moraes. Eu não posso. Isso já não existe mais. Veja que a teta ela é muito mais sedutora. Por que largar a teta se o leite que dela jorra foi até tunado com a oferta do Ministério da Justiça? É claro que uma pessoa sem brio, sem hombridade, vai dar para trás. Vai fazer um não vou não e vai ficar agarrado na tetona do governo Lula. Disse o Messias, aspas, eu sou servidor da AGU, é a minha casa. Meu período de afastamento encerrou-se na quinta-feira passada. Portanto, como funcionário público, retomarei ao trabalho, fala do Messias, retomarei ao trabalho, e isso aí, isso ia ser ministro do STF, retomarei ao trabalho, Você não passa na prova da primeira série do ensino fundamental falando retomarei ao trabalho. Então o Messias disse, se é que o alemão citou certo, deixa eu colocar aqui
Deixa eu colocar aqui que ele pode ter colocado a aspa errado também, porque já aconteceu, eu tenho o processo, então eu fico bem esperto aqui, conforme a aspa, retomarei ao trabalho, conforme os grandes desafios da nação me exigem. Agora eu quero saber quais são esses desafios, né, da nação, porque o Messias ele cogitou pedir demissão da AGU logo depois da sua derrota no Senado, mas foi demovido por aliados. Mas eu quero saber quais são esses desafios da nação que clamam Messias, Messias, oh Messias, não se vá, que faz com que o Messias diga se é para a felicidade de todos e para o bem geral da nação, diga ao povo que fico, porque que missão é essa? Que nobre missão será essa? Nós descobrimos qual nobre missão é essa. Ele é o Messias dos ricos e bilionários. Mesmo rejeitado no Senado, a sabatina de Messias passou longe de investigar sua gestão na AGU. Cotado para o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, onde terá ascendência sobre a Polícia Federal, Messias protagonizou na AGU uma série de acordos, olha minha mão, de acordos que podem ter resultado numa renúncia de até 80 bilhões de reais em multas, indenizações e bens estratégicos para o Brasil. De acordo com meu querido amigo jornalista Cláudio Dantas, após o cruzamento de despachos da Secretaria de Acordos do TCU, de auditorias de órgãos de controle e relatórios de mercado, pode ser verificada a maior transferência de patrimônio público e de renúncia de receita da história recente do Brasil, sob o pretexto de destravar a infraestrutura e pacificar litígios. A AGU vem atuando não como escudo do Estado, mas como fiadora jurídica de uma série de manobras de engenharia financeira e legal coordenadas pelo TCU desde a gestão de Bruno Dantas. O resultado é um balcão de negócios onde o risco é integralmente socializado, as punições são anuladas e o verdadeiro tesouro nacional é repassado para a iniciativa privada, sem concorrência e a preço de banana. Tudo isso feito com o aval do governo Lula, que publicamente critica banqueiros e privatizações. Só para vocês terem uma ideia, em julho de 2024, Lula trocou o controle da espinha dorsal do 5G nacional por um perdão de dívidas, garantindo ao banco BTG Pactual de André Esteves a liderança inquestionável no mercado de infraestrutura de dados para as próximas décadas. Então, você veja, meu querido amigo João Belucci, que enquanto, lá na sabatina, o Messias falou assim: quando eu vi o 8 de janeiro, eu peguei a petição e fui lá, Moraes, Moraes.